Hoje Valéria é que será a nossa oradora com o tema gratidão. Deus, nosso Pai, Jesus, mestre e amigo, bons espíritos que ajudam esta casa, te pedimos, Senhor, que nesta reunião possamos ter novamente o apoio dos bons espíritos, dos mentores desta casa, para que nossa irmã seja incluída e traga os seus estudos a favor do Espiritismo, de maneira que todos nós possamos compreender. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Isso. Com vocês, Valéria. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Gente, adoro, porque assim, a gente fala às vezes boa noite, o pessoal ficava quietinho. Depois que o Sandro, veio e o Sandro enfatiza agora, olha que coro lindo de boa noite, Muito bom. Sejam todos bem-vindos. Vamos aproveitar aí, mais uma oportunidade da gente estudar, da gente refletir. E eu trouxe esse tema hoje, na verdade foi uma inspiração, porque eu estava me recolhendo lá, me preparando para fazer essa palestra, e aí antes me deu uma vontade de fazer uma prece, de agradecer, e aí quando eu estava fazendo a minha prece, eu ouvi essa sugestão, gratidão, falar da gratidão, porque é um desafio, queridos, porque a gente vive períodos, muitas vezes na nossa vida, na família das pessoas, na vida das pessoas que a gente ama, passando por tantas dificuldades, a gente está vendo aí tantas mudanças, no planeta em que a gente está vivendo, um tempo de transformações, e muitas vezes a gente se deixa levar por essa ansiedade, por esse corre-corre, e a gente esquece de parar e agradecer pela vida que a gente tem, pela oportunidade de vir à casa espírita, de poder estar aqui, de poder estudar essa doutrina maravilhosa, que é uma doutrina que nos esclarece. E aí eu falei, eu vou falar sobre a gratidão, vamos falar um pouquinho aqui sobre as nossas dificuldades. O Roberto, na semana passada, fez uma palestra muito legal, muito boa, falando de como a gente precisa, de como é o planejamento da nossa encarnação, como é necessário e como a gente tem que se dedicar para ter essa oportunidade de estar aqui encarnado, de estar aqui nesse aprendizado. Então vamos falar um pouquinho disso aí. E aí, para começar hoje a nossa conversa, eu peguei aqui eu ia falar dicionário, olha só, mas é um dicionário moderno que é o Google, porque agora é o nosso dicionário. Vamos lá. O que significa a palavra gratidão? Gratidão é o sentimento de reconhecimento e apreciação por um benefício, favor ou dádiva recebida, seja de outra pessoa, seja de um poder superior ou da vida em geral. É uma emoção que reconhece o bem que existe em nossa vida, promovendo o bem-estar emocional, fortalecendo laços sociais e melhorando a saúde mental e física, ao conectar a pessoas a algo maior e incentivar a busca por experiências positivas. Como a gratidão funciona? Conexão e bem-estar. Ser grato nos conecta a algo maior, como a outras pessoas, a um poder superior ou à natureza. Benefícios cerebrais. A prática da gratidão estimula o sistema de recompensa do cérebro, liberando dopamina e gerando bem-estar e prazer. Saúde mental. A gratidão diminui a reatividade a estressores, promovendo um estado emocional mais calmo e equilibrado. Ciclo virtuoso. Ao focar nas coisas boas, o cérebro passa a buscar mais experiências que despertam gratidão, criando um ciclo positivo. Benefícios da gratidão: fortalecimento de vínculos, ajuda a fortalecer o laço com outras pessoas. Sabedoria, porque permite lidar melhor com as adversidades.
Uma visão positiva transforma a percepção, fazendo que uma situação de negação se torne aceitação e o caos se torne ordem. Qualidade de vida. A gratidão dá sentido ao passado, traz paz ao presente e cria uma visão para o futuro, melhorando a qualidade de vida. Olha quantos benefícios nós falamos aqui numa simples definição do que é ser grato, né? Tá aqui, ó. É um sentimento de reconhecimento e apreciação por um benefício, favor ou dádiva recebida. E a gente tem que ser grato. Porque a vida que nós temos aqui, essa oportunidade na matéria, no planeta Terra, ela é muito importante para nós. Porque a gente pediu por ela, a gente programou, a gente se planejou para ela. Então não é uma coisa que a gente possa negligenciar, que a gente possa achar que seja pouco. E olha os benefícios que a gente tem com a gratidão. Da saúde mesmo, né? A saúde, quando a gente fala em saúde, a gente tem que pensar, né, num bem-estar total, material, emocional, espiritual. A saúde é um conjunto, porque não adianta às vezes a gente estar bem, eu e Wagner estávamos aqui falando, né, de atividade física, o quanto é importante, que ele não gosta de academia, eu também não gostava, mas agora já estou até mais simpática a essa ideia, né, porque tive que ir para cuidar da saúde, porque a médica falou, você tem que ir, né, e quando a médica fala tem que ir, você não tem mais para onde correr, então vai, né, e aí a gente fala desses benefícios, mas não adianta nada, a gente está bem do corpo, se alimentar bem, se a gente não cuida da nossa saúde mental, se a gente não presta atenção nos nossos pensamentos, se a gente não cuida das nossas emoções, se a gente não busca ser grato em qualquer momento da nossa vida, porque a gente às vezes só pede o socorro, você lembra da prece na hora da dor, da agonia, da aflição, mas a gente vem falando aqui nessas últimas reuniões aqui no centro da importância da prece, dessa conexão que é simples, que é natural, que pode acontecer em qualquer lugar, em qualquer hora, com qualquer número de pessoas, aonde a gente estiver, a gente pode, né, usar desse recurso maravilhoso para se sentir grato, para se sentir fortalecido diante desses desafios que a vida nos oferece e que nós escolhemos, né, para nos beneficiar e para evoluir. E eu não poderia, né, começar falando de gratidão sem agradecer a Allan Kardec, né? Na verdade, a Hippolyte Léon Denisard Rivail, né, que nasceu no dia 3 de outubro de 1804, né? Foi agora na sexta-feira que a gente comemora a data de nascimento de Allan Kardec, né, que adota esse pseudônimo para trazer para nós essa joia que a gente tem aqui, para organizar. Cadê a Magui? Eu acho que tem uma moça lá. Tem uma moça lá procurando por ela. Lá na frente tem uma moça que vai pegar a cesta. Lá na frente. E a gente não poderia deixar de agradecer, né, a esse missionário que foi Allan Kardec, que trouxe, que organizou nesse trabalho maravilhoso e que hoje a gente tem aí esse acesso para poder estudar nas mãos, ou seja, através da internet. Tantos meios a gente tem. E o importante é exatamente a gente ser grato, porque a gente não pode imaginar o desafio e a tarefa que foi para ele. Num tempo em que não existia, né, nem luz elétrica, que ele recebia cartas, ele organizou todo esse estudo, todo esse ensinamento dos espíritos para que a gente tivesse acesso. Infelizmente, a gente fala que às vezes em algumas casas espíritas as obras fundamentais são as que são menos conhecidas. As pessoas conhecem às vezes uma grande literatura, conhecem romances espíritas, mas a codificação ainda é uma estranha para muitos espíritas. E é importante porque aqui na nossa casa, desde que o Centro Espírita Friburguense foi fundado há 105 anos, nós primamos pelo estudo de Allan Kardec. Porque se a gente não conhece essas obras, se a gente não estuda, a gente realmente
fica conhecendo o espiritismo de uma forma muito superficial. A gente não se aprofunda. A gente tem aqui na terça-feira um estudo que a gente está fazendo do Livro dos Espíritos, que é um estudo muito legal. E tem hora que eu me deparo com questões do Livro dos Espíritos que eu falo assim, gente, eu nunca vi isso. Eu nunca estudei isso. Porque cada vez que a gente estuda, cada vez que a gente pesquisa, a gente está diferente. A gente está num momento de vida em que a gente entende coisas que a gente não tinha reparado ou que a gente não estava ainda maduro para compreender. Então é muito importante a gente estudar. Então fica essa minha lembrança carinhosa a esse grande homem, a esse grande missionário que teve essa tarefa e que teve essa missão e que cumpriu essa tarefa lindamente, com muita honestidade, com muita ética, com muita verdade. Então que a gente possa, homenageá-lo estudando as obras fundamentais. Hoje nós vamos falar de duas aqui, que é o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. E é importante também a gente entender essa cronologia das obras, porque a gente estuda o Livro dos Espíritos, que traz aí 1018 questões. E esse livro está dividido e desdobrado em outros 4. Dentro do Livro dos Espíritos nós temos 4 livros. Cada livro é uma obra. Então a gente se desdobra no Livro dos Médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo, porque se a gente não estuda antes, a gente não vai entender muitas passagens do Evangelho, o céu, o inferno e a Gênese. E ainda temos, essas são as obras fundamentais, ainda tem o que é o Espiritismo, que foi um livrinho escrito antes, e obras póstumas, que foi as anotações que Kardec deixou aí após o seu desencarne. Então é muito importante a gente estudar, a gente seguir aí esse passo a passo que esse grande homem deixou para todos nós, e fica aí a nossa lembrança, o nosso carinho e a nossa gratidão por ele, E a Revista Espírita, né? Hã? E a Revista Espírita. E a Revista Espírita, eu já estava esquecendo, a gente acha que é muito, A Revista Espírita, que ele escrevia semanalmente, mensalmente ele escrevia, relatando, todas as experiências, tudo o que acontecia ali naquela época das experiências. As pessoas mandavam cartas, mandavam reportagens. Então ele teve um trabalho em pouco tempo muito grandioso para a gente achar que não deva ser estudado, para a gente achar que, infelizmente, como a gente escuta, que está ultrapassado. Kardec já foi, Kardec está ultrapassado. Bom, e aí cada um de nós que tira as suas conclusões, E aí, voltando um pouquinho agora para a gente ir para uma reflexão, parece estranho, como eu disse no começo, a gente falar de gratidão diante dos desafios que a gente passa na nossa vida, diante do mundo em que a gente está, que está numa grande mudança e transformação. E aí a gente fica refletindo, Afinal, qual é a finalidade da gente encarnar? Para que a gente tem que deixar o plano espiritual? Para que nós temos que deixar a nossa pátria, como a gente fala de origem, para vir para um mundo material? Qual é o objetivo? E a gente já estudou aqui, já falamos muito sobre a questão 132, que Kardec pergunta qual é a finalidade da encarnação, e os espíritos vão respondem que é com o objetivo da gente crescer, da gente se educar, da gente se desenvolver em inteligência, se desenvolver em moralidade. E ao mesmo tempo em que a gente está nesse trabalho, a gente também contribui para a obra do planeta onde nós estamos. Então a nossa encarnação aqui, ela tem uma missão muito importante, porque ao mesmo tempo que nós progredimos, nós aprendemos sobre as leis de Deus, sobre o amor, a gente também contribui, porque a gente vive em sociedade. Tudo que nós fazemos, influencia. Nós somos influenciados uns pelos outros, porque a gente tem a lei de sociedade, a gente tem a lei do trabalho, porque a gente sabe o quanto é importante, que a gente não sabe tudo, o conhecimento que um tem, o outro não tem. Então, nessa união que a gente tem, nessa convivência como humanidade, a gente troca, a gente cresce, a gente aproveita essas experiências. Mas, de vez em quando, surgem questões na nossa vida em que a gente se questiona, Por que eu estou encarnado nessa família? Por que eu preciso estar com essas pessoas? Qual é o propósito?
Qual a finalidade de tudo isso? Por que eu tenho que exercitar uma determinada atividade, uma determinada profissão? Por que eu escolhi isso? Qual é o objetivo disso, né? E diante de tudo, né, que a gente vive na nossa vida, dos desafios que a gente passa, porque a encarnação, ela é uma oportunidade maravilhosa, mas ela traz muitos desafios. E a gente, quando encarna, a gente, quando nasce, a gente vem com toda aquela programação, com todo um projeto reencarnatório que a gente se comprometeu, que a gente foi ajudado ali, né, a montar, porque a gente já participa desse grande momento, e a gente nasce, vem para cá cheio de expectativa, cheio de ansiedade. É lógico que a gente tem o esquecimento, vamos falar um pouquinho do esquecimento do passado, mas a gente vem nessa oportunidade, mas a gente não sabe como a gente vai conduzir. Nós temos livre-arbítrio, nós fazemos um planejamento, mas é igual quando a gente vai viajar, né? Às vezes a gente vai viajar e a gente planeja, por mais que a gente planeje tudo ali direitinho, sempre vai acontecer uma intercorrência, pode acontecer 1000 coisas durante uma viagem. Você pode ir para um lugar de praia e chegar lá e dar o azar de pegar uma frente fria, né? E aí, lembrei de Beth me contando, Beth, lembrei de você me contando quando foi para Gramado, né? Foi para Gramado, chegou lá, só chovia, né? Então, olha a situação, né? Aquela cidade linda, só chuva. Ou você vai para um lugar frio e aí vem uma coisa polar, né? Vem uma frente quente aí, uma bolsa de calor. E aí é tudo aquilo que você planejou, né? Ou você planeja fazer um passeio e quando chega lá dá tudo errado, porque caiu a estrada, porque você não pode ir. Tantas intercorrências podem, por mais que a gente planeje, né? E a nossa vida também é assim. Às vezes a gente quer ali tudo organizado, tudo direitinho, né? Eu vou fazer isso quando eu me aposentar, eu vou fazer isso. A gente sempre joga para frente as oportunidades que a gente tem de estar no presente, de aproveitar os momentos com as pessoas, de aproveitar ali aquele lugar bonito que a gente está. Hoje vocês já viram a lua? Vocês já viram? Que coisa mais linda! E esse mês agora de outubro tem muitos acontecimentos aí no céu, né? Tem chuva de meteoros, tem lua, superlua, né? E é uma maravilha a gente poder olhar essas coisas, né? E é um pequeno espaço que a gente pode ver, a gente já se maravilha com tudo isso, né? Com as obras, a gente ter gratidão por a gente poder ter isso, porque a gente não vem para cá só para aprender, não, a gente também vem para aproveitar desses benefícios, da natureza que a gente tem. Já pararam para pensar o que é a gente ter escolhido nascer em Nova Friburgo? Uma cidade tão bonita, com tanto verde, com tantos locais maravilhosos. Estava falando com o Wagner aqui de subir essas montanhas. Que coisa maravilhosa a gente poder apreciar, sabe? Ver tanto verde ainda. Nós somos uma das cidades dentro do estado que mais tem Mata Atlântica ainda remanescente. Coisa linda a gente descer aquela serra e olhar, sabe, aquele manto verde, ou a gente vê o mar. É tudo tão lindo, tão maravilhoso, e é um planeta, queridos, de provas e expiações. E já tem tanta beleza. Quem dirá os planetas, mas os planetas elevados, que beleza que não deve ser. O nosso já é, com todos os problemas, com todas as dificuldades que a gente tem, né? Com todo o egoísmo, com tantas guerras, com tanta ignorância às vezes, né, de muitos irmãos. Ignorância mesmo no sentido da falta de conhecimento, da falta de empatia, da falta de amor ao próximo. Jesus já encarnou aqui há muito tempo. Há mais de 2000 anos. E nós ainda temos muita dificuldade de compreender os seus ensinamentos. Praticar, então, vai outra distância enorme. Mas nós estamos aqui exatamente para isso. Esse é o nosso objetivo. Vencer a nós mesmos, porque todas as dificuldades, as dores que nós trazemos são a consequência do mau uso que nós fazemos ainda do nosso livre-arbítrio.
Quando a gente fala de livre-arbítrio, a gente tem que entender que o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade de escolha, ela está limitada ao nosso entendimento. Ela está limitada à nossa inferioridade ainda espiritual. Então nós vamos fazer muitas escolhas equivocadas, mas mesmo assim nós vamos aprender. Porque em muitos momentos na nossa vida, na nossa existência, que a gente pensa e que são situações difíceis, de dor, de perda, todos nós passamos por isso. E a doutrina espírita vem para nos ajudar a entender, para que a gente ressignifique todas essas situações que nos trazem, que a gente passa, que nos causam dor. Na hora que a gente está passando, a gente não é capaz de entender. A gente acha que aquilo nunca vai passar, que é uma dor insuportável, e é muitas vezes. Mas o tempo, ele nos ajuda. Compreender a doutrina é muito importante. Nós vamos sentir saudade, nós vamos sentir falta dos nossos amados. Isso é normal, isso faz parte. Vamos sentir momentos de alegria, de tristeza, né, de raiva. Porque a gente tem esses momentos, esses rompantes que a gente tem que aprender também a se controlar. Mas nós vamos ter esses sentimentos. São sentimentos humanos, de raiva ou de amor, de egoísmo, de empatia, de doação ao próximo. Todos nós passamos por isso. Nós podemos ser individualidades, mas nós somos espíritos ainda inferiores e aí passando por todas essas circunstâncias. Mas por que a gente às vezes se questiona? Mas não é possível que eu fui escolher isso. Não é possível que eu fui escolher essa família. Não é possível que eu fui escolher esse ambiente de trabalho, né? Essa cidade, essa vizinhança. E a gente fica nesses questionamentos que nos trazem muitas dúvidas, que nos causam muita insegurança. E aí, a gente vem aqui no Livro dos Espíritos e vamos ler algumas questões aqui que trazem muito esclarecimento sobre isso. Eu vou fazer igual que eu faço com o pessoal na terça-feira, que a gente estuda e às vezes não dá tempo da gente ver tudo, e aí eu falo desse dever de casa pro pessoal na terça-feira. Então quem puder ler esse capítulo, né, da escolha, o item que fala aqui da escolha das provas, trata de muitas questões. A gente não tem tempo aqui, mas fica aí esse dever de casa. Quem tem o Livro dos Espíritos, chega em casa, senta, dá uma estudadinha nessas questões aqui, porque elas são muito importantes e elas respondem muitas coisas para nós. Hoje eu escolhi 3 aqui para a gente refletir. É a questão 264. Kardec pergunta o seguinte aos espíritos: o que orienta o espírito na escolha das provas? Ou seja, quando a gente está na erraticidade, né? Quando a gente está lá no plano espiritual. E quando a gente fala erraticidade, não é erro. Erraticidade é um período entre uma encarnação e outra. Então, quando a gente está próximo da gente reencarnar, o que orienta as nossas escolhas? No que a gente se baseia para fazer essas escolhas que muitas vezes a gente se questiona? Ele escolhe, né, o espírito, as que podem servir de expiação, segundo a natureza de suas faltas, e fazê-lo adiantar mais rapidamente. Uns podem impor-se uma vida de misérias e provações para tentar suportá-la com coragem. Outros querem experimentar as tentações da fortuna e do poder, bem mais perigosas pelo abuso e o mau emprego que se lhes pode dar, e pelas más paixões que desenvolvem. Outros, enfim, querem ser provados nas lutas que terão de sustentar no contato com o vício. Né? Olha que interessante, o que orienta o espírito na escolha das provas? Ele escolhe as que podem servir de expiação segundo a natureza das suas faltas e fazê-lo adiantar mais rapidamente. Podem escolher uma vida de miséria e provações para suportá-la com coragem. Outros, olha, essa daqui é interessante, né? Outros querem experimentar as tentações da fortuna e do poder,
bem mais perigosas pelo abuso e o mau emprego que lhes pode dar e pelas más paixões que desenvolvem. E muitas vezes a gente se pega aí, eu queria ter mais dinheiro. Se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse poder, a minha vida ia ser melhor. Será? Será? Será que riqueza, dinheiro, é garantia de felicidade? A gente vê todas as pessoas que têm isso serem totalmente felizes? Sem ter afeto? Sem ter caridade? A gente acha realmente, olha como que a gente se ilude. Porque a gente vem e aqui eles falam, experimentar as tentações da fortuna e do poder. Porque isso pode ser o nosso motivo. Já pode ter sido anteriormente a causa de escândalo na nossa existência. Já pode ter sido a nossa pedra de tropeço. E a gente vem para cá e acha que o objetivo é esse, é ficar rica, ganhar dinheiro. Né? Quantas pessoas a gente sabe que ganham na loteria? E passa alguns anos, isso já é um estudo, passa-se às vezes 10 anos e a pessoa volta e fica às vezes uma situação pior, porque ela acha que com o dinheiro ela pode tudo, ela se envaidece, ela usa aquilo para satisfazer as suas paixões inferiores, para se achar melhor do que o outro. Então é uma prova difícil, é uma prova que requer muita sabedoria, equilíbrio e bom senso. Porque a gente fica, às vezes, atrás disso. Não, eu quero ter dinheiro, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Sempre ter. E essa é a influência da matéria. É isso que nós estamos aqui. É esse o nosso trabalho. É vencer essa influência da matéria. A gente pode ter? Pode. A gente pode conquistar os bens materiais com o nosso trabalho honesto, verdadeiro? Pode. Não é crime a gente poder ter um conforto da nossa casa, ter um carro, poder viajar. Isso é maravilhoso, gente. É ter a oportunidade de conhecer as belezas desse mundo. Mas isso não é para isso que nós estamos aqui. Muitas vezes nós esquecemos dos nossos propósitos e focamos só nisso, só no ter. E o ser? E as escolhas que nós fizemos? E os nossos compromissos, as nossas responsabilidades assumidas, onde ficam? Muitas vezes a gente deixa para segundo, terceiro, último plano. Né? Então, eles nos dizem aqui. E outros, enfim, querem ser provados nas lutas que terão de sustentar no contato com o vício. Muitos espíritos que desencarnaram, que têm essa dificuldade, que ainda que desenvolveram aqui e levaram para o plano espiritual essas sensações, essa necessidade de todas as drogas que a gente conhece, né? Todas as paixões ainda. E eles ainda pedem essa oportunidade para estar, às vezes, de novo num ambiente em que isso vai ser muito, popularizado, onde a gente vai usar isso, para ele ver se ele vai resistir àquela prova ali do vício, daquele contato novamente com aquele vício, para ver se ele vai sair vitorioso. E nós também, nós viemos para cá para a gente se superar, para a gente se reajustar com as leis de Deus. E aí uma outra pergunta de Kardec aqui, muito boa os espíritos, na 266. Não parece natural que os espíritos escolham as provas menos penosas? A gente está lá, não pode, aquele joguinho de cintura, não pode ser mais fácil, não pode ser, dar uma amenizada. Por que a gente não escolhe as coisas mais fáceis? O homem, aí vem o comentário, a resposta dos espíritos e depois um comentário de Allan Kardec. Para vós, sim, mas para o espírito, não. Quando ele está liberto da matéria, cessa a ilusão e a sua maneira de pensar é diferente. Quando nós estamos no plano espiritual, planejando e organizando a nossa encarnação, a gente tem uma visão muito diferente, porque a gente não está iludido. A gente não tem a influência grande da matéria sobre nós. E nós temos acesso às nossas existências anteriores. Nós sabemos, nós já passamos
né? Um período na erraticidade, no plano espiritual. Qual tempo? Isso a gente não sabe. Quanto tempo a gente passa de uma encarnação para outra, com quanto tempo a gente fica na erraticidade, a gente não sabe. Isso vai depender da nossa tomada de consciência, do nosso arrependimento, do tempo que a gente passa na espiritualidade, porque a gente não vai para a espiritualidade para ficar, né, tocando harpa ou sentado na nuvem, né? Ou a gente acha lindo, às vezes, ver algum filme, novela, né? Tá passando a novela aí, A Viagem, o remake. E às vezes a gente vê as pessoas, né? Passeando lá com aquelas roupas brancas, nos jardins, né? Isso é muito fantasioso, porque a gente vai estar no plano espiritual e a gente pode sim aproveitar a oportunidade de trabalhar, de aprender, de estar acompanhando as reuniões. Por exemplo, hoje aqui, nós estamos num número aqui de encarnados. Não se assustem, né? Porque tem gente que se assusta quando a gente fala isso. Mas tem irmãos desencarnados também. Na nossa reunião mediúnica eles são trazidos. No nosso estudo da terça-feira à noite. Por quê? Porque eles estão aproveitando também o seu tempo na espiritualidade. Para aprender mais, para estudar, para buscar a compreensão. Então tem trabalho também, não é igual a gente, que tem que trabalhar, que tem que ter uma hora para levantar, não, é diferente. Mas também continua um trabalho, uma oportunidade da gente se estudar, da gente se conhecer, da gente se aprimorar. Só que aí a gente precisa vir para cá para provar, a gente precisa vir para o Enem terrestre, né? Para o vestibular espiritual, se é que a gente pode falar assim, porque é aqui que nós vamos colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos. E aonde começa isso? Aonde começa esse grande desafio? Vocês sabem? Onde é o primeiro núcleo onde a gente se reúne, onde tem espíritos simpáticos, espíritos antipáticos. Alguém sabe onde é? Família, família, exatamente na família. Ninguém nasceu na família errada. Não, tá todo mundo com quem tem que estar, porque a gente está ali juntos, raramente pela primeira vez. Nós somos espíritos conhecidos, velhos companheiros. Se nós fizemos coisas boas, ótimo, mas nem sempre nós não usamos bem o nosso livre-arbítrio. Então, Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos permite nos reunirmos novamente, receber aquele espírito como filho, como neto. A família é uma grande oportunidade da gente crescer, da gente aprender a amar, da gente aprender a ser paciente, caridoso. É a família, é ali, é a nossa base, é a nossa estrutura. E por mais desafios que a gente tenha, e a gente tem muitos desafios no nosso núcleo familiar, é a base, é onde a gente pode se apoiar, é onde a gente se sustenta. Então é importante, mas é desafiador demais, né? Conviver uns com os outros, com as diferenças que nós temos, com as manias que nós temos, né? Hoje de manhã lá em casa achei engraçado que a gente acordou, eu, minha mãe e minha irmã. Aí a mamãe estava fazendo o café lá, aí minha irmã já chegou na cozinha, já foi fazer o café de uma forma diferente. Aí eu fiquei vendo aquilo, achei engraçado, porque cada uma faz de um jeito, né? Cada um faz de um jeito, cada um arruma as coisas de um jeito, cada um tem uma mania de fazer as coisas numa sequência. No final todo mundo toma café, né? Mas a gente às vezes se apega a essas coisas, o dia a dia ali, cada um faz de um jeito, cada um pensa de um jeito, um gosta daquilo, o outro não gosta daquilo, um adora comer salada, o outro odeia. Essas coisas que nos diferem, né? Rogério, eu lembro de Rogério que ele brinca comigo com o Josi, quando a gente almoça lá no abrigo, a gente come uma salada, Rogério olha espantado, quanto verde, né, Rogério? Brinca com a gente de comer esse monte de salada, né? E tá tudo certo, a gente tem essas diferenças, e isso é bom, isso é rico, mas muitas vezes isso é um grande desafio, né, para o nosso ego, para a nossa forma de pensar, que a gente sempre acha que aquela forma é a melhor, que a pessoa tem que fazer daquele jeito, o meu jeito é melhor.
Não, somos diferentes, né? E essas pequenas coisas no nosso dia a dia, às vezes nos aborrecem, e às vezes a gente vê como a gente gasta, né, a nossa energia, como a gente gasta tempo com essas bobagens, e que depois a gente vê quanto tempo que a gente perde, né, em muitas oportunidades. Então é por isso, né? A gente vê de forma completamente diferente na espiritualidade. Aí vem o comentário de Kardec. O homem, submetido na terra à influência das ideias carnais, só vê nas suas provas o lado penoso. É por isso que lhe parece natural escolher as que, do seu ponto de vista, podem subsistir com os prazeres materiais. Mas, na vida espiritual, ele compara os prazeres fugitivos e grosseiros com a felicidade inalterável que entrevê. E então, que lhe importam alguns sofrimentos passageiros? O espírito pode escolher a prova mais rude e, em consequência, a existência mais penosa, com a esperança de chegar mais depressa a um estado melhor. Como o doente escolhe muitas vezes o remédio mais desagradável para se curar mais rapidamente. Aquele que deseja ligar o seu nome à descoberta de um país desconhecido não escolhe um caminho coberto de flores, pois sabe os perigos que corre, mas sabe também a glória que o espera se for feliz. Como eu disse, a gente tem outra visão, a gente tem outro entendimento. Então a gente faz essas escolhas baseado nas nossas necessidades, no que a gente acha que vai ser importante para o nosso progresso. É baseado nisso, porque a gente vê, né, com mais exatidão e com mais abrangência as nossas existências, o que ainda nós precisamos melhorar, né? Então a gente escolhe o que a gente acha apropriado. A doutrina da liberdade de escolha das nossas existências e das provas que devemos sofrer deixa de parecer extraordinária quando se considera que os espíritos libertos da matéria apreciam as coisas de maneira diferente da nossa. Eles anteveem o fim e esse fim lhes parece muito mais importante que os prazeres fugidios do mundo. Depois de cada existência, veem o progresso que fizeram e compreendem quanto ainda lhes falta em pureza para o atingirem. Eis porque se submetem voluntariamente a todas as vicissitudes da vida corpórea, pedindo eles mesmos aquelas que podem fazê-los chegar mais depressa. Não há, pois, motivo para nos admirarmos de que o espírito não dê preferência à existência mais suave. No seu estado de imperfeição, ele não pode desfrutar a vida sem amarguras, que apenas entrevê, e é para atingi-la que procura melhorar-se. Todos os espíritos dizem que no estado errante buscam, estudam, observam para fazerem suas escolhas. Não temos um exemplo disso na vida corpórea? Não buscamos muitas vezes, através dos anos, a carreira que livremente acabamos por escolher, porque achamos mais apropriada aos nossos objetivos? Se fracassamos numa, procuramos outra. Cada carreira que abraçamos é uma fase, um período da vida. Não empregamos cada dia em escolher o que faremos no outro? Ora, o que são as diferentes existências corpóreas para o espírito, se não fases, períodos, dias da sua vida espírita, que, como sabemos, é a vida normal? Não sendo a vida corpórea mais do que transitória e passageira? E é exatamente isso, quando ele fala ali, quando Kardec fala da doença, quando nós estamos com uma doença e que às vezes a gente sabe, né, que é um tratamento difícil, é um tratamento doloroso, a gente não se submete com vistas a melhorar.
A gente tem o nosso instinto de conservação que nos mantém aqui, a gente sabe da importância da nossa encarnação, então a gente se submete àquele tratamento doloroso que pode nos proporcionar a cura, pode nos proporcionar a melhora. E a gente vai, sem resistir, a gente vai de bom grado, a gente aceita ali as recomendações que a gente escuta do nosso médico. Olha, você precisa melhorar sua alimentação, você precisa fazer uma atividade. E mesmo que a gente não goste, a gente vai. E aí a gente depois vê os benefícios daquilo na nossa vida. Então é exatamente essa comparação. A gente vem para cá com esse objetivo e a gente sabe, né, que a gente tem essa grande oportunidade. Mas aí tem uma outra questão aqui que eu achei muito interessante, que essa é daqui, ó, a questão 269. O espírito pode enganar-se quanto à eficácia da prova que escolher? Olha a resposta. Pode escolher uma que esteja acima de suas forças e então sucumbe. Pode também escolher uma que não lhe dê proveito algum, como um gênero de vida ocioso e inútil. Mas, nesse caso, voltando ao mundo dos espíritos, percebe que nada ganhou e pede para recuperar o tempo perdido. A gente pode estar aqui, ó, exatamente com esse gênero de vida ocioso e inútil. Porque a gente pode estar aqui só preocupado com isso, em trabalhar, em ganhar dinheiro, em ter. Mas o que a gente faz de benefício para nós mesmos e para o nosso semelhante? Como nós estamos empregando o nosso tempo? Nós estamos aproveitando as oportunidades de ser útil? E quando eu falo que a gente tem as oportunidades certas de ser útil, nossa, a gente pode fazer tanta coisa. O trabalho, né? A lei do trabalho, a gente acha que o trabalho é só aquele trabalho que nos remunera. Não, mas toda ocupação útil é trabalho. Quando a gente está conversando com um amigo, quando a gente está prestando atenção numa conversa, quando uma pessoa chega para nós querendo conversar, querendo desabafar, queridos, como a gente precisa aprender a escutatória. É uma coisa incrível. Às vezes a gente não sabe escutar as pessoas, porque às vezes a gente está num diálogo e a pessoa está falando aquilo ali só por um desabafo, ela não está nem querendo que você resolva o problema dela, mas na nossa cabeça a gente já está resolvendo o problema dela. A gente não está presente. Como nós estamos hoje em dia com dificuldade de estarmos presentes e conscientes no momento presente. Ou a gente está agarrado lá no passado, ou a gente está projetando lá no futuro. E a gente vai entrando no automatismo com isso, que é impressionante. Principalmente por causa disso aqui, ó, né? Às vezes a gente vai nos lugares, conhece os lugares bonitos e tudo, e às vezes a gente não para observar, para contemplar. Não, a gente fica assim, aqui vai dar uma ótima foto. E às vezes está acontecendo uma coisa maravilhosa ali e a gente às vezes está preocupado lá, né, com o futuro. Não, isso aqui vai dar uma ótima postagem, né? Às vezes a gente está no lugar já pensando como é que vai postar, na música que vai colocar e a gente fica assim, não está presente, a gente não está ali, né? Uma conversa com um amigo, uma conversa em família, com os filhos, uma oportunidade de você estar fazendo um trabalho voluntário, né? Que coisa maravilhosa, que oportunidade maravilhosa a gente tem lá. Tantas instituições, a gente fala do Laje, porque, né, o Laje é uma instituição que a gente conhece, que a gente está lá. Tantas oportunidades. Sabe que um dia eu observei, eu achei tão interessante? A gente tem um morador, eu não sei o nome dele, Rogério, porque eu ainda não guardei o nome dele, mas ele é autista. Aquele que é mais jovenzinho, não consigo guardar o nome dele. E ele cumprimenta a gente, assim, a gente passa, oi, mas ele não gosta de toque, né? Tem um autismo. Um dia desse eu cheguei lá, eu reparei uma cena que eu fiquei tão maravilhada. Lá no coretinho do Laje tem tem uns CDs, né? Tem um aparelhinho lá e às vezes as meninas da Roseli vai lá e bota um CD. Tava tocando um CD do Alceu Valença. E eu fiquei observando ele sentado no coretinho, ouvindo a música do Alceu Valença. Mas ele estava numa alegria.
alegria, num contentamento tão presente ali. Eu fiquei observando a expressão dele. Ele sentadinho, ele chegava a fazer assim, ó. Ele chegava a balançar com a música, né? Porque é uma música boa. E aí eu fiquei observando aquilo, falei, olha o exemplo. Tá ali aproveitando, ouvindo aquela música, e você via a paz e a felicidade no semblante dele. De estar ali sentado ouvindo uma música, né? E o Laje é um lugar maravilhoso, porque tem muita árvore, é tudo muito, né, bonito, tem muita flor, é um lugar agradável. E ele ali sentado, ouvindo aquela música, se deliciando com aquilo ali. E quantas vezes a gente deixa a vida passar, a gente não observa as maravilhas que a gente tem, a gente não observa, a gente não agradece por essas oportunidades, por essas pequenas coisas, por esses pequenos momentos que a gente tem de alegria, de felicidade, fica às vezes buscando tantas coisas e se perde no simples, no que é bom, no que é comum, né? Às vezes a gente se deixa aí levar. Então, é isso. Seja útil, né? Faça um trabalho, visite um amigo, faça um trabalho, seu trabalho com amor, venha à casa espírita com amor, aprenda, estude, coloque em prática, aprenda a fazer palestra, aprenda a dar passe. Todo mundo pode, tudo é possível. Isso é trabalho útil, é a gente empregar bem o nosso tempo, em nosso favor e em favor do nosso semelhante. Com um sorriso, não deixar as pessoas se sentirem invisíveis. Quantas pessoas na nossa sociedade a gente não vê que estão às vezes ali recolhendo, né, os nossos resíduos, que estão catando ali resíduos ali que são seu ganha-pão, os nossos amigos aí que são auxiliares da limpeza urbana, os coletores, tantas pessoas que a gente às vezes não vê, que a gente não valoriza, mas que são importantes, porque nos ajudam na saúde pública, porque nos ajudam aí a cuidar do planeta, né? Olhar o outro com carinho, olhar o outro com amor, com dignidade, como a gente gosta de ser olhado, como a gente gosta de ser tratado, né? Empregar bem esse tempo. E aí, a gente vem aqui para o questionamento, né? Que é outro questionamento que as pessoas têm, que é o motivo de muita gratidão que a gente tem que ter a Deus, que é o esquecimento do passado. Porque as pessoas às vezes questionam, né? Oh, mas a gente já teve tantas experiências, a gente já teve tantas vivências, por que a gente não lembra? Não seria interessante a gente lembrar? Não seria importante a gente saber? Todo mundo concorda com isso? Vamos ver o que nos diz aqui, o que a gente vê aqui no Evangelho e depois a gente pensa a respeito. Vamos lá, ó. Esquecimento do passado. Em vão se opõe que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Ou seja, né, as pessoas falam, mas se eu lembrasse, eu acho que eu ia fazer melhor. Porque eu não lembro, né? Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente, ou então exaltar-nos o orgulho e assim entravar o nosso livre-arbítrio. Em todas as circunstâncias, acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. Porque, queridos, isso aqui é muito interessante da gente observar na nossa vida. É aquele encontro que a gente tem com algumas pessoas que a gente não, né, que não fazem parte, às vezes, do nosso meio, e a gente olha para aquela pessoa, nossa, a gente simpatiza na hora com aquela pessoa. A gente gosta, a gente se identifica, os mesmos gostos. E tem também aquelas pessoas que a gente conhece e que
chega a dar um frio na espinha, chega a dar um desconforto, uma desconfiança, e às vezes a gente não sabe de onde vem, e às vezes isso acontece na nossa família. A gente tem aquela pessoa que a gente tem um estranhamento, a gente tem uma certa resistência em lidar com aquela pessoa, aquela antipatia, aquele medo. Todo mundo já experimentou isso? Isso é comum da gente observar, né? Porque são esses reencontros, são essas aproximações que a gente tem, né? Então, imagina se a gente lembrasse com detalhes o porquê principalmente dessa antipatia, dessa desconfiança. Olha a inconveniência disso. Se a gente já tem dificuldade em lidar com aquela pessoa, porque a gente tem fica com o pé atrás com aquela pessoa, imagina se a gente fica sabendo as razões desse desconforto. Como é que a gente ia recomeçar com aquela pessoa? Vamos pensando, ó. Frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Se reconhecesse nela a quem odiara, quiçá o ódio se lhe despertaria outra vez no íntimo. De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daquelas a quem houvesse ofendido, né? Então a gente vive de novo com aquelas pessoas. Para quê? Tá aqui, ó, com o fim de reparar o mal, da gente se reajustar com aquele espírito. E são relações, queridos, muito próximas. Dificuldades de relacionamento com pai, com mãe, com irmãos. Às vezes vai aumentando, né? Porque às vezes vai aumentando ali, né? Cunhado, sogra, e a coisa só vai aumentando, só vai complicando, né? Porque nós já vivemos. E não é à toa, nem por acaso, que a gente está reunido de novo. Tem um propósito. E Deus permite com uma intenção, que é da gente aprender, que é da gente se reajustar com aquelas pessoas. Para nos melhorarmos, outorgou-nos Deus precisamente o de que necessitamos e nos basta. Duas coisas, né? A voz da consciência e as tendências instintivas. Priva-nos do que nos seria prejudicial. Então, a gente tem o que é necessário. O que é necessário para nós, né? É a voz da consciência e as tendências instintivas. Se a gente se olhar com verdade, com honestidade, isso não é fácil, nós vamos nos deparar com muitas coisas que nós temos, com muitas imperfeições, com tendências instintivas, porque a gente acha, né? A gente na terça-feira eu estava brincando que a gente queria muitas vezes saber o que nós fomos em outra encarnação, né? Aquela curiosidade, mas todo mundo acha que foi da nobreza. Todo mundo quer saber se tinha sangue azul, se foi rainha, se foi rei, né? Ninguém quer saber se foi ali uma pessoa simples, se foi um sapateiro, se foi um soldado. Ninguém quer saber se foi, né? Se teve uma vida comum. E aí a gente fica assim, mas e aí? Eles falam das tendências instintivas. Nós sabemos, queridos, aonde estão as nossas dificuldades. Se a gente fizer uma autoanálise mesmo, sabe, um processo ali de se olhar com verdade, a gente sabe as nossas dificuldades, a gente sabe aonde é o nosso calcanhar de Aquiles, né? O tanto de orgulho, de egoísmo, de vaidade, de inveja, de ambição. A gente sabe das nossas dificuldades. Então, não importa saber se a gente foi A ou B, o que a gente fez, o que a gente deixou de fazer. Se a gente tem essas tendências, o que a gente tem que fazer com isso? A gente tem que trabalhar isso.
A gente tem que reconhecer essas dificuldades, essas tendências instintivas e aproveitar as oportunidades que nós vamos ter através das pessoas, através das experiências. Nós vamos poder trabalhar essas tendências instintivas. E isso é muito interessante da gente observar, porque às vezes a gente observa já ali na criança. A gente tem ali uma criança e a gente observa, né, essas características. Às vezes a criança ela é muito amorosa, ou ela é muito geniosa, ou ela tem um quê ali de malícia. Da onde a criança traz isso? Né? A criança nada mais é que um espírito que está recomeçando a sua existência. Então já traz essas tendências, né? E aí a gente vai observando aqui, a gente sabe, né? Aonde a gente precisa melhorar. Ao nascer, traz o homem consigo o que adquiriu. Nasce qual se fez. Em cada existência tem um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi antes. Se vê punido, é que praticou o mal. Suas atuais tendências mais indicam o que lhe resta corrigir em si próprio. E é nisso que deve concentrar-se toda a sua atenção. Porquanto, daquilo que se haja corrigido completamente, nenhum traço mais conservará. As boas resoluções que tomou e do que é mal, e dando-lhe forças para resistir às tentações. Não, as boas resoluções que tomou são a voz da consciência, advertindo que é bem o que é bem do que é mal, e dando-lhe forças para resistir às tentações. Aliás, o esquecimento ocorre apenas durante a vida corpórea. Voltando à vida espiritual, readquire o espírito a lembrança do passado. Nada mais há, portanto, do que uma interrupção temporária. E não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode dizer-se que jamais a perde, pois que, como a experiência o demonstra, mesmo encarnado, adormecido o corpo, ocasião em que goza de certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores. Sabe por que sofre e sofre com justiça. A lembrança unicamente se apaga no curso da vida exterior, da vida de relação, mas na falta de uma recordação exata, em que poderia lhe ser penosa e prejudicá-la nas suas relações sociais, forças novas aure ele nesses instantes da emancipação da alma, se os sabe aproveitar. Isso aqui é muito importante, porque a gente esquece momentaneamente. A gente esquece na nossa vida de relação. Mas todos nós nos emancipamos. Toda noite nós passamos por essa experiência. O corpo físico dorme, mas o espírito não. O espírito se desprende parcialmente do corpo. Ele se emancipa. Então ele pode ter contato com o seu anjo de guarda, pode ter contato com os espíritos amigos, pode ter contato e ter aquelas respostas que tanto o angustiam, das suas dúvidas, das suas dores, e ser ajudado nesse momento. E é nesse momento, e a gente observa que se já é difícil para nós, muitas vezes, nos relacionarmos de uma forma harmoniosa e equilibrada com os nossos entes queridos, com as pessoas do nosso trabalho, com essas pessoas que a gente, antipatiza muitas vezes, imagina se a gente soubesse detalhes. Então é uma bênção de Deus, é um outro motivo para a gente ter muita gratidão. Porque se a gente hoje está sofrendo, não é castigo, não é punição. São as consequências das nossas atitudes atuais, nessa própria encarnação, ou de existências anteriores. Mas nós temos que ser gratos sim. Porque é uma grande oportunidade de fazer melhor, de aprender a amar, de aprender a perdoar, mesmo
sendo esse grande desafio que é. Por isso, a gratidão que a gente tem que ter pela vida, pela oportunidade, cuidar do nosso corpo, cuidar do nosso espírito, né? Ele é nosso instrumento. Não adianta nada a gente ter bons pensamentos, a gente ajudar o próximo, se a gente se abandona, se a gente deixa o nosso instrumento. O corpo é um veículo, ele é importante. A gente tem que cuidar dele também, porque é ele que permite ao espírito a convivência, o aprendizado. Então, que a gente aprenda em todos os momentos a ser grato. Mesmo nos momentos difíceis, mesmo nos momentos onde a gente se sente abandonado, onde a gente não está entendendo nada, onde a gente parece que está assim, largado aí à própria sorte, e nos reequilibrarmos, voltarmos para nós, nos voltarmos para Deus, pedir ajuda ao nosso anjo de guarda, que ele nos acompanha, ele sabe das nossas necessidades e ele nunca deixa de nos ajudar. A gente nunca pode esquecer dessa conexão que a gente tem que ter com a espiritualidade, com o nosso anjo de guarda, porque ele sabe, ele está ali com o objetivo de nos auxiliar. Deus é tão maravilhoso, é tão grandioso e amoroso, que ele nos dá ali um espírito que vai se ocupar dessa tarefa de nos guiar, de nos orientar. Então, que a gente possa ser grato e que a gratidão esteja presente em todos os momentos da nossa vida, porque a gente entende, e eu acho que a gente vai entender até melhor quando a gente retornar ao plano espiritual, mas que agora a gente já exercite essa gratidão que a gente tem que ter por essa existência maravilhosa. Boa noite a todos e até a próxima.